como os espartanos, que eram 300, lutando contra o exército persa nas Termópilas. Foram aniquilados, mas deixaram escrito lá: passante, diga em Esparta que lutamos. Nós lutamos. Minha geração foi esmagada, mas nós lutamos. Isso está aqui. Está aqui e eu tenho que pagar tributo a isso, é um dever. E legar isso aos mais jovens. Lutar. Lutar com grandeza, com espírito democrático. Lutar e dar exemplo à juventude. Boa noite a todos. Eu começo dizendo que o quarteto pelo qual eu sou apaixonado está aqui à minha frente. Essa moça linda de cabelo branco, a minha mulher, há 52 anos, Virgínia. Minha filha Ana, que eu vejo de ano, ela mora nos Estados Unidos. Minhas netinhas Violeta e Jasmine, que eu vejo de ano em ano, que eu vou saudar todos os dias. A minha relação com Ouro Preto sempre foi de admiração profunda, encantamento. Agora ela é também de gratidão. Gratidão a você, gratidão a Débora, nossa secretária municipal de educação, e a Silvia. Gratidão às minhas colegas diretoras, vice-diretoras, pedagogas, que me honram com a presença hoje aqui. Gratidão à equipe pedagógica aqui representada pelo Gabriel. Eu falei com a esposa dele, eu gosto muito do Gabriel. Ela disse assim: eu gosto muito mais do que você. Aos vereadores, muitíssimo honrado com as presenças de vocês todos aqui. Ao reitor, muito grato. A todos os amigos aqui presentes, a Tatiana, a família da Tatiana, pessoas muito queridas. O meu estimadíssimo amigo, o Carlos Bracher, nem sei se todos sabem, é um pintor conhecido no Brasil e fora do Brasil, e tem residência aqui em Ouro Preto, embora seja de Juiz de Fora, mas o coração dele está dividido, lá e cá, não é? É uma alegria muito grande recebê-lo aqui, é um amigo fraterno, né? O Toninho Timbira é um irmão, o Carlinhos de Nova Lima, enfim, todos vocês, um grande e afetuoso abraço. E dizer que apesar do trio de irmãos estar todo de cabelo branco, Valfrido com seus 82 anos faz pilates todo dia, tem uma saúde de jovem de 50, eu com meus 77 e o Zé Luiz com 75, nós somamos mais ou menos aí uns 252 anos, mas não estamos tão velhos assim, porque segundo o Velho Testamento, Moisés morreu aos 130. Noé teria vivido 250. Então, a esperança é imensa. Nós temos um enorme futuro pela frente. Agradecer também a presença dos grandes amigos, o casal de médicos conhecido em toda Ouro Preto, que nos homenageia aqui com a presença. Bem, o livro que, ao final, todos receberão, combina ciência política e sociologia. É o Brasil contemporâneo. Esse livro foi resultado de muita inquietação intelectual, de muita indignação ética, de muita reflexão, e escrito nem com o ceticismo da razão e nem com o otimismo da paixão. Escrito com a razão apaixonada, ciência e compromisso, ciência social e esperança em ação. Escrever também é um modo de praticar esperança em ação, quando as coisas vêm do coração, como disse aqui o Bracher, na linha do humanismo, que é fundamental. Esse livro, que é uma tentativa de contribuir para o esclarecimento das inquietações do nosso tempo no Brasil e fora do Brasil, porém mais especificamente no Brasil, começa com alguns reconhecimentos muito importantes. O primeiro deles: depois que nós atravessamos o período tempestuoso da ditadura militar,
O governador Romeu Zema, me desculpe pela ausência dele, mas governador, a ditadura militar não é questão de interpretação. Assim como o rio São Francisco flui da Serra da Canastra até o oceano, descendo do sul para o norte, não é questão de interpretação. Ele não vem do norte para o sul, ele vem do sul para o norte. Não é questão de interpretação. A ditadura, queira ou não, existiu, durou 21 anos em nosso país e nos deixou um legado de calamidades. Um legado que nos envergonhou. Um legado de perdições. Tanto é que ela mesma arrependeu-se de si própria. E o penúltimo dos presidentes, o general Ernesto Geisel, entendeu que a ditadura estava levando as Forças Armadas à perdição das perdições, à autodestruição. Ele antecipou-se no tempo e propôs já nos idos de 1974 a distensão gradual em busca de uma forma da ditadura sair dela mesma e devolver o poder aos civis de uma forma desejavelmente por eles conservadora, sem que a sociedade tomasse a frente. Mas a sociedade foi à luta o tempo inteiro em que ocorreu a ditadura, mesmo no período mais sombrio, chamados anos de chumbo, em que nós éramos presos por crime de opinião. Aconteceu comigo, eu tinha 20 anos de idade, quase 2 anos na prisão, inclusive sob tortura, com vários dos meus companheiros. A tristeza é muito profunda, você lembrar de companheiros fraternos com quem você conviveu na luta, sob risco permanente, mas com grandeza de alma, e essas pessoas foram mortas sob tortura, desapareceram. Um deles, o Carlos Alberto Soares de Freitas, frequentava a nossa casa, né, Walfrido? Nós fizemos e aprontamos por esse Brasil afora. Até hoje a família não sabe onde se encontra o corpo do Carlos Alberto Soares de Freitas. Quem não viu o filme notável, premiado mundialmente, a história de Rubens Paiva e a saga da mulher de Rubens Paiva e de sua família, atravessando o período da ditadura. Então, Romeu Zema, me permita, não é questão de interpretação, não é. Mas nós vivemos, após a ditadura, um período muito rico, que eu chamo de os nossos anos gloriosos. 1/4 de século, 25 anos. Da promulgação da Constituição em 1988, como nós temos aqui um grupo numeroso de colegas educadores, vale a pena registrar. Até 1988, o que União, Estados e municípios investiam ao ano, em média, no período democrático e no período da ditadura, democrático de 45 a 64, ditadura de 64 a 85, nunca ultrapassou 8% ao ano dos recursos orçamentários da União, dos Estados e dos municípios, considerando-se inclusive o ensino universitário, que era tão pouco oferecido que na minha época de liderança de movimento estudantil, nós éramos 285 mil estudantes universitários no Brasil inteirinho. Hoje, somente as universidades federais, mais os IFETs, respondem por aproximadamente 2,5 milhões de alunos. E o total de alunos nas universidades e nos centros universitários responde por algo próximo a 7,5 milhões de alunos. Mais ou menos isso, né, Walfrido? Nessa faixa. Temos que avançar muito, mas avançamos bastante. Pois bem, nesses 25 anos, nós reconquistamos, a partir da Constituição de 88, a retomada das eleições diretas para presidente da República. Vamos rememorar. Na eleição de 1989, candidataram-se 22 presidenciáveis. O segundo turno levou Collor e Lula. Luiz Inácio Lula da Silva perdeu, não acusou as urnas nem o sistema eleitoral, preparou-se para disputar mais uma vez. 1994, vence as eleições, uma vez mais, Lula vai disputar. Fernando Henrique Cardoso, um democrata que tinha uma promessa de realizar o sonho da social-democracia, que ficou mais no sonho, mas foi um governo progressista, democrático, importante para o Brasil. Lula disputou, perdeu pela segunda vez,
não denunciou as urnas, não denunciou o sistema eleitoral e não propôs virar a mesa. Preparou-se democraticamente para a terceira disputa em 1998. Reeleição de Fernando Henrique Cardoso, Lula perdeu pela terceira vez. 2002, nova disputa, dessa feita José Serra e Lula em segundo turno. Lula vence as eleições, vence em 2006, Dilma vence em 2010, vence em 2014, vem o impeachment. Jair Messias Bolsonaro, embora denunciando o sistema eleitoral como se fosse fraudulento, vence legitimamente pelo voto majoritário as eleições. A democracia brasileira convive com essa situação de transição das esquerdas às direitas. Jair Messias Bolsonaro disputa a eleição em 2022, a reeleição, perde para Lula e disse durante 4 anos e reafirmou, depois de perder as eleições, que as eleições não valeram, que elas foram fraudadas, que as urnas eletrônicas são uma fraude, tenta virar a mesa, organiza a primeira movimentação de golpe de Estado, não foi tentativa, foi ação, que culmina inclusive com a Operação Punhal Verde e Amarelo, cujo objetivo era o assassinato por envenenamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Não deu certo por uma série de circunstâncias e o acaso entrou no meio a favor do bem. Seguiu-se a isso, não tentativa, uma organização de um golpe de Estado, com as mobilizações em portas de quartéis em formato de milícias que receberiam armas dos chamados kits pretos, do mais importante quartel do Exército, das Forças Especiais, e o 8 de janeiro de 2023 era a senha. A destruição da sede do Palácio do Planalto, Poder Executivo, da sede do Congresso Nacional, Poder Legislativo, e da sede do Supremo, Poder Judiciário, era a senha para dos acampamentos, polícias militares, militares das Forças Armadas rebelados, mas as milícias civis do bolsonarismo incendiarem o país. Nós estivemos na borda de uma guerra civil. Na borda de uma guerra civil. Entretanto, nós tínhamos vivido 25 anos gloriosos de democracia, de 1988 até os idos de 2013, 2014. Naquele período, houve uma disputa dura, programática, político-ideológica entre dois colossos: o Partido dos Trabalhadores, mais as esquerdas, e ao centro, o Partido da Social-Democracia Brasileira. Cada um e seus aliados. Essa foi uma disputa que empolgou a vida pública e política brasileira com grandeza, porque a disputa se dava em torno de partidos estruturados, ideias, visões de mundo, programas de governo. Claro que havia a paixão é uma espécie de continuidade do desejo no tempo, mas em política, a paixão não continua como o desejo no tempo, ela aflora com muito vigor em períodos eleitorais, entretanto, e até isso começa mais tarde a mudar, quando o país começa a ficar cindido, até emocionalmente, até afetivamente, até na esfera familiar houve cisões, até no consumo houve cisões, até no mundo empresarial houve cisões, até no mundo eclesial e das religiões houve cisões, e o país ainda se sente cindido, atemorizado diante dessa situação e perplexo. Mas nós vivemos 25 anos de democracia gloriosa entre nós. Dá saudade você lembrar que esse estado de Minas Gerais foi governado por Hélio Garcia, não era um homem culto, apoiou a ditadura militar em 1964, até promoveu cassação de 3 deputados eleitos pelo voto popular e moderado, mas reviu, sinceramente, superou-se e teve um desempenho, eu diria até histórico, como se fosse o Teotônio Vilela de Minas Gerais, porque sem o desempenho e o protagonismo do Hélio Garcia, que julgava mais à sombra, sem as luzes, sem aparecer, ele foi a figura fundamental a garantir
a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral, após a nossa tentativa das diretas já, que eu tive a honra, a convite do Lula e a convite do então governador Tancredo Neves, de ser o coordenador daquela campanha em toda Minas Gerais. Então nós vivemos um período muito rico. Entretanto, o que hoje nós observamos? Que todos os fundamentos da democracia, que eu posso capitular em dois conjuntos: a democracia minimalista e a democracia maximalista. Explico. O que é a democracia minimalista? Quem é democrata, à direita, ao centro e à esquerda, não pode deixar de assumir compromisso pleno com os seguintes fundamentos clássicos da democracia em qualquer tempo, desde que o sistema democrático foi sendo criado até o seu desenvolvimento. Primeiro, liberdade individual em plenitude. A individualidade humana, sinal da dignidade de cada ser humano, é inviolável. Liberdade de pensamento, liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade de escolhas de qualquer ordem, orientação sexual, escolha religiosa ou não, crença religiosa ou não, visão de mundo filosófica. Isso é a vida em plenitude, é da condição humana a condição da liberdade, a liberdade do espírito. Isso é central na condição humana. Então a liberdade individual é a pedra que funda o ideal democrático. Segundo, quem é eleito, executivo ou legislativo, é eleito com Constituição, leis, sistema de pesos e contrapesos, regras do jogo previamente estabelecidos, que são as condições da disputa. Ao chegar ao poder, a ninguém é lícito e é dado o direito de rasgar a legislação, rasgar as regras do jogo, que foram o suporte da eleição de quem agora chegou ao poder, para, uma vez no poder, impor a sua própria vontade. Isso tem nome: tirania. Tirania. Portanto, as regras valem antes, durante e depois. E a mudança só se dá institucionalmente, com base em cláusula constitucional, mediante votação por emenda constitucional no Congresso Nacional com maioria de 2/3, chamado quórum qualificado. Essa é a regra universal da democracia. A terceira, a tripartição dos poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. É o jogo de tensão e resolução, independência dos poderes, tanto quanto possível o jogo da harmonia e da tensão. Harmonia e da tensão. Nós somos humanos. É uma idealização infanto-juvenil julgar que seremos eternamente, por assim dizer, harmoniosos. A vida é tensão e resolução, harmonia, desarmonia, tensão, resolução. Assim é em política as relações, assim são em política as relações institucionais entre os três poderes. E para que os três poderes desaprendam de resolver as eventuais tensões que ocorram entre eles, existe um sistema de pesos e contrapesos, que são os conselhos da República e assim por diante. E mais a sociedade civil e a imprensa. Essa é a terceira regra. A quarta regra fundamental: maiorias eleitas têm o direito e precisam e têm que governar. Mas maiorias eleitas não têm prerrogativa nem direito de exercer tirania sobre minorias. A vitória de uma maioria não elimina a existência política de minorias, não elimina direitos de minorias étnicas, sociais, direitos de classes sociais, direitos dos desiguais. Senão, a democracia seria o contrário do que ela promete. Ganha uma maioria e impõe em nome do voto uma tirania da maioria. Tirania não combina com democracia. Portanto, as minorias vivem e fazem parte da vida em democracia. Até porque na democracia não há monopólio do poder por uma classe social, um partido ou um grupo. Embora Jair Messias Bolsonaro quisesse esse monopólio, excluindo todos. Na democracia, se um partido ganha a presidência, todos os demais partidos ganham prefeituras, ganham governos estaduais
elegem senadores e deputados e criam o contraditório, criam as tensões e buscam alguma forma de resolução dos conflitos pela via da negociação. E por fim, a quinta regra fundamental da democracia minimalista: quem ganha leva, quem perde espera e aprenda para na próxima disputar e tentar ganhar. Não vira no tapetão e não recorre a forças armadas nem a golpe de Estado. Isso vale para a direita democrática, vale para o centro, vale para a esquerda democrática. Eu sempre fui, desde que adquiri consciência, um homem de esquerda. Houve uma época que eu não era um democrata, eu era um revolucionário. Revolucionário. Não me arrependo de nada. Nosso grupo pegou em armas contra a ditadura, pagamos um preço duríssimo. Não me arrependo de nada, porque contra a ditadura vale tudo, inclusive a arma. Na democracia é a política e a paz. Na tirania, perdemos, fomos esmagados. Me permitam aqui, em louvor da minha geração, dos que já se foram. Eu me sinto um pouco, eu sei que é um pouco romântico o que eu vou dizer, como os espartanos, que eram 300, lutando contra o exército persa nas Termópilas. Foram aniquilados, mas deixaram escrito lá: passante. Diga em Esparta que lutamos. Nós lutamos. Minha geração foi esmagada, mas nós lutamos. Isso está aqui. Está aqui e eu tenho que pagar tributo a isso, é um dever. E legar isso aos mais jovens. Lutar com grandeza, com espírito democrático. Lutar e dar exemplo à juventude.